Meus queridos ativistas que ingressaram no Instituto Royal, esta casa de horrores, e eu estou cada vez mais convencido disto, não se intimidem com a pressão que a grande mídia começa a fazer sobre a ação corajosa que vocês empreenderam. Eu verifico hoje a manchete no caderno cotidiano Folha de São Paulo: retirada de cães de instituto afeta pesquisa anti-câncer, diz cientista. Por favor, enquadre isto aqui, por gentileza, meu amigo, de uma maneira que seja possível ao nosso telespectador ver esta matéria. Portanto, senhores ativistas, os senhores pararam a descoberta do câncer. Os senhores invadiram o instituto que estava muito à frente dos laboratórios mais avançados da Suíça, da França, dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Japão, e ao retirarem 178 cachorros que estavam sendo torturados, interromperam a descoberta da cura do câncer, que seria feito por este instituto, que eu vou mostrar o que é para vocês. O que disse aqui o doutor Marcelo Marcos Morales, coordenador do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, coordenador do CONSEA. Sabe o que é CONSEA? É o órgão que tem que fiscalizar os experimentos contra animais. Imagem comigo. O CONSEA é a coordenadoria do Ministério de Ciência e Tecnologia que fiscaliza como são feitas as experimentações científicas em animais, para saber se há abuso e torturas desnecessárias. O que diz aqui o coordenador do CONSEA? A retirada de 178 cães da raça Beagle de um laboratório em São Roque comprometeu experimentos avançados de um medicamento para tratamento contra câncer. Um trabalho que demorou anos para ser produzido, que tinha resultados promissores para o desenvolvimento do país, foi jogado no lixo, disse ele em referência à invasão do Instituto Royal por ativistas na semana passada. O prejuízo é incalculável, diz Sua Excelência da Ciência, é incalculável para a ciência e para o benefício das pessoas. O cientista, porém, não revelou o nome do medicamento que estava sendo desenvolvido. Este coordenador do CONSEA, dando uma declaração política e não uma declaração técnica, acabou se traindo e deu uma informação fundamental. O Instituto Royal já vinha realizando testes com cães, testes com animais, há muitos anos, é o que ele diz aqui. A invasão dos ativistas interrompeu um trabalho de anos e anos. Portanto, o tal laboratório Royal já vinha fazendo há anos pesquisas em animais. Mas eu pergunto, como é que ele vinha fazendo há anos pesquisas em animais, como diz o coordenador do CONSEA? Põe na tela, por favor. Somente no dia 29 de agosto de 2013, somente no dia 29 de agosto de 2013, o Instituto Royal teve deferido o seu cadastramento no CONSEA. Diário Oficial de 5 de setembro de 2013, volta para mim. O coordenador do CONSEA disse que há muitos anos o Laboratório Royal vinha fazendo experiências em animais e estava próximo de descobrir a cura do câncer. O que diz aqui o Diário Oficial no dia 5 de setembro? Somente em agosto deste ano, há pouco mais de um mês, somente há pouco mais de um mês, ele foi credenciado, quer dizer, senhor coordenador do CONSEA,
que esta entidade vinha fazendo experiências científicas em animais, sem estar cadastrada no seu órgão. E, portanto, se não estava cadastrada no seu órgão, eu pergunto, este órgão fazia fiscalização? Mas eu tenho uma segunda pergunta a fazer ao senhor. Se ele já vinha há anos fazendo experiências em animais, sem estar cadastrado no órgão que fiscaliza essas experiências, eu pergunto, este laboratório podia receber recursos públicos federais? Vamos dar uma olhada na tela para ver se recebeu recursos públicos ou não. Aqui, no portal da transparência, está indicado que em 2012, quando este laboratório royal ainda não estava cadastrado no CONSEA, esta OCIP ainda não estava cadastrada no CONSEA, recebeu 5.249.498,52 de dinheiro público. Receberam mais de 5 milhões de recursos federais para aplicar na inovação tecnológica. Inovação tecnológica do quê? Aonde foram utilizados esses recursos públicos? Aonde esse dinheiro foi aplicado? Onde está esse medicamento? Que medicamento é esse que estava para ser revelado? Como estes testes foram realizados? Mas a reportagem do jornal Folha de São Paulo traz também uma matéria interessante. No próprio bojo da matéria, ele traz a seguinte informação no quadradinho, por favor. Não sei se aparece legível, eu vou ler a matéria. No Reino Unido, somente 0,1% das experiências são feitas com cães. 0,1%. Será que o Instituto Royal está diante das universidades de Oxford e Cambridge na descoberta de medicamentos para o câncer? Será que existe ou não existe um método alternativo? Será que só a utilização de cães? Prestem atenção, nós solicitamos a abertura de um inquérito policial, porque recebemos a informação que este Instituto Royal tinha licença para funcionar como um canil. Tinha licença para funcionar como um canil. Fica num local que parece um sítio, sem placa nenhuma. Para usar uma expressão dos tempos que eu saí em viatura com a polícia, mocosado num cantinho, sem ninguém saber, e só foi registrado na coordenadoria de experimentação animal no mês passado, e fazia exame há anos. Então agora eu quero dar uma olhada com você, ativista, não se acovarde, você está certo, você está com a razão. Querem um debate de alto nível com argumentos? Estou aqui, que venham debater comigo. Vamos olhar aqui a lei dos crimes ambientais. Coloque na tela o artigo 32 da lei dos crimes ambientais. Veja, pratica crime aquele que pratica ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º, incorre nas mesmas penas. Leia bem, ativista, não se curve, senão a força da sua própria consciência. Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Na Inglaterra, comigo,
Somente 0,1% das experiências são feitas com cães, porque em 99,9% dos casos, as experiências são feitas em recursos alternativos. Se existem recursos alternativos, este laboratório, com licença para funcionar como um canil, que só foi reconhecido pelo CONSEA há um mês, e fazia experiências há anos, segundo confessa o inepto coordenador do CONSEA, estava praticando crime, estava em flagrante delito, como em curso no artigo 32, parágrafo 1º, da Lei dos Crimes Ambientais. E se estava em flagrante delito, a ação dos ativistas foi legítima. Podiam sim, de acordo com a Constituição e a lei, entrar no laboratório e fazer a apreensão dos cães que estavam sendo torturados. Só para não exceder o nosso tempo, peço 1 minuto para concluir o raciocínio, senhor presidente. Eu quero mostrar aqui o que diz a Lei 11.794, de 8 de outubro de 2008, artigo 14. O animal só poderá ser submetido às intervenções quando antes, durante e após o experimento receber cuidados especiais, conforme estabelecido pelo CONSEA. Como é que o CONSEA vai estabelecer requisitos se o laboratório não estava cadastrado no CONSEA? Se o laboratório não estava cadastrado no CONSEA, como ele vai estabelecer os requisitos? E, portanto, as experiências que se desenvolviam há anos eram todas experiências ilegais. Eu quero aqui mostrar ainda o artigo 17 da Lei 11.794, de 8 de outubro de 2008. Artigo 17. As instituições que executem atividades reguladas por esta lei estão sujeitas, em caso de transgressão, às seguintes penas: advertência, multa, interdição, suspensão, interdição definitiva. É porque qualquer teste feito por laboratório deve ter a fiscalização do CONSEA. E como é que o CONSEA ia fiscalizar se o laboratório foi registrado somente há um mês? Ainda tem o decreto 6899 de 15 de julho de 2009. Considera-se infração administrativa toda ação ou omissão da pessoa física ou jurídica. E aí vem os incisos 3, 5 e 7. O 5, realizar experimentos fora das hipóteses legais. E ainda para acabar, a resolução normativa número 11 de 24 de maio de 2013, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu quero dizer, portanto, que antes de nos rendermos a esta pressão, antes de nos curvarmos ao lobby da indústria farmacêutica, vamos investigar direito o que aconteceu, que OCIP que é esta, o que ela fez com os recursos que recebeu, o que acontecia dentro daquele sítio. Eu recebi uma informação de que este laboratório, quando não estava cadastrado no CONSEA, chegou a produzir 2,8 toneladas de cadáveres de animais. Eu vou voltar e vou prosseguir, mas ativistas, mantenham sua coluna ereta, mantenham a cabeça erguida, porque vocês estão atuando de maneira absolutamente correta.